Osteoporose silenciosa. O osso começa a enfraquecer muito antes da fratura. Você sabia disso? Se eu te perguntasse agora como está a saúde dos seus ossos, você saberia me responder? A maioria das mulheres não tem a menor noção de como anda a sua saúde óssea. E esse é um problema gigante, porque a perda óssea, ela começa de forma muito silenciosa, progressiva e muitas vezes invisível. Não dói, não causa sintomas, não altera exames de sangue simples. Mas ela acontece. Acontece sem que ninguém perceba. E começa antes da menopausa definitiva. O estrogênio não é importante apenas para o ciclo menstrual. A gente tem receptores de estrogênio em todo o corpo. Ele é um hormônio estrutural e tem receptores, inclusive, nos ossos. Ele age diretamente no equilíbrio entre duas células fundamentais do tecido ósseo. O osteoblasto, que é a célula que constrói osso, e o osteoclasto, que é a célula que reabsorve, destrói esse osso. Durante a nossa vida reprodutiva, existe um equilíbrio entre essas duas funções. Quando o estrogênio começa a oscilar e depois a cair, principalmente na transição menopausal, esse equilíbrio se rompe. O que passa a acontecer a partir de então? A atividade osteoclástica, ou seja, de destruição, aumenta. A reabsorção supera a formação de osso. Você começa a perder, literalmente, densidade mineral óssea. E é aqui que está um dado muito crítico. Os primeiros 5 anos após a menopausa são o período de maior perda óssea da vida feminina. Pode haver redução de até 10% nessa densidade óssea neste período de tempo. E isso não é pouco. Pode parecer um número pequeno, mas isso é muita coisa. Isso é biologicamente muito significativo. Agora pense na expectativa de vida que as mulheres têm atualmente. A mulher vive 30, às vezes 40 anos após a menopausa. Se ela inicia essa fase já com uma perda acelerada, um risco acumulado de fraturas, aumenta drasticamente. E fratura não é apenas um evento ortopédico. Fratura de quadril, por exemplo, ela está associada a uma perda de autonomia, a um risco aumentado de eventos cardiovasculares e um aumento importante de mortalidade no ano subsequente ao ano que aconteceu essa fratura. Isso é um impacto sistêmico. A osteoporose, ela não é estética, ela é estrutural. E há outro ponto pouco discutido, mas também muito importante. A perda de massa muscular na transição menopausal agrava o risco de queda. Menos estrogênio contribui para uma coisa chamada sarcopenia, que é uma diminuição da massa muscular. Menos massa muscular significa menos estabilidade. Menos estabilidade significa maior risco de queda. Mais risco de queda significa maior probabilidade de fratura. É uma cascata fisiológica. Agora eu quero que você imagine essa mulher aos 65 anos, nos dias de hoje. Ela quer viajar, ela quer brincar com os netos, ela quer manter a sua independência. Uma fratura pode mudar completamente esse cenário e precisa ser olhada com mais cuidado. O mais preocupante é que muitas mulheres só investigam o osso depois da primeira fratura. Isso é medicina reativa e não medicina preventiva. Nós precisamos estimular a medicina preventiva. A avaliação, ela começa aos 40 anos. A avaliação clínica dos fatores de risco. Isso é fundamental
para que a gente consiga prever o que pode acontecer com essa mulher. Histórico familiar, baixo peso corporal, tabagismo, sedentarismo. São coisas muito importantes, sem falar na deficiência de vitamina D. E quando indicado, fazer a densitometria óssea para avaliar como está a saúde desse osso naquele momento. Mas prevenção não é só exame. Prevenção é intervenção estratégica. Treino de força é uma das principais ferramentas, das mais poderosas para estímulo osteogênico, ou seja, de formação de osso, porque o osso ele responde à carga mecânica. Sem carga, ele perde densidade. Além disso, proteína adequada é essencial para a matriz óssea. Vitamina D regula a absorção de cálcio e função muscular. O magnésio participa ativamente da mineralização desse osso. Sono adequado influencia regulação hormonal. E assim, terapia hormonal, quando bem indicada e indicada na janela correta, ela pode reduzir drasticamente a perda óssea e o risco de fraturas, mas precisa ser individualizada. Não é uma prescrição automática. Cada mulher precisa de uma via, de uma dose, é uma decisão clínica baseada em risco e benefício. O que não pode acontecer é ignorar. Menopausa não é apenas sistema vasomotor, que é aquele que dá os calorões. É remodelação estrutural de todo o organismo dessa mulher. Se você tem mais de 40 anos e nunca avaliou a sua saúde óssea, esse é o momento. Não deixe passar. Prevenir fratura aos 70 começa com estratégia aos 40. Autonomia futura depende de decisões no presente. Você não trata osteoporose quando dói. Você trata antes da quebra acontecer. Isso sim é medicina de longevidade. É medicina preventiva para garantir a sua saúde a longo prazo. Hoje a gente vai fazer uma troca de DIU por histeroscopia, porque o DIU Mirena anterior está vencido e o fio não está visualizado no canal vaginal. Então a única maneira de fazer a troca desse DIU é por histeroscopia, que a gente com o histeroscópio vai lá dentro da cavidade do útero, visualiza e com o auxílio da pinça a gente consegue retirar o dispositivo. Então esse vai ser o caso de hoje. Laser vaginal. Você sabe as indicações? O laser íntimo, ele tem várias aplicações na ginecologia. A principal delas é para o ressecamento daquela mucosa vaginal, principalmente na mulher pós-menopausa. Mas o ressecamento pode ser causado por qualquer outra situação em que há uma diminuição do estrogênio dessa mulher, como o uso prolongado de anticoncepcional e pós-parto, por exemplo. Além da aplicação do ressecamento dessa mucosa para melhorar lubrificação, para melhorar a vascularização dessa mucosa, ele tem aplicações também para melhorar a incontinência urinária, melhorando a região anterior da vagina, aquela mucosa que pega ali a bexiga e a uretra. Tem também indicação para flacidez vulvar, para aquela mulher que se sente um pouco mais flácida durante a relação. Todas essas aplicações, elas são organizadas e individualizadas de acordo com cada caso, nas orientações adequadas do aparelho, sempre individualizando cada caso. Ressecamento vaginal, falta de lubrificação, dor na relação sexual, incontinência urinária de esforço. Você sofre de alguma dessas coisas e tem vontade de resolver? Na ginecologia regenerativa, a gente tem várias tecnologias
que ajudam a melhorar todas as alterações da região íntima. Uma delas é a radiofrequência. É uma tecnologia que, através de ondas eletromagnéticas, ela causa um aumento da temperatura na mucosa vaginal e gera um aumento da produção de colágeno, de fibras elásticas, da vascularização, melhorando a lubrificação, melhorando o colágeno e o trofismo, que a gente chama, da região vaginal. Com isso, a gente consegue melhorar todos os fatores de dor na relação, incontinência urinária de esforço leve, que estejam interferindo com o seu dia a dia e com a sua sexualidade. E aí, tem vontade de buscar tratamento? Quer conhecer as novidades da ginecologia regenerativa? Vem com a gente que eu te explico e te apresento essa nova área da medicina, que é a ginecologia regenerativa.